Esse tema de hoje foi o pedido de uma amiga muito querida. Essa colega trouxe esse tema e eu acho que esse tema entre perceber quando eu devo insistir e quando eu devo desistir, ele cabe para vários contextos da vida, né? Então nós vamos percebê-lo hoje de uma maneira mais ampla e mais profunda. Mas muitas vezes eu penso se eu devo insistir ou desistir, por exemplo, de um negócio, de uma profissão, de um relacionamento de casal, uma amizade, um funcionário, né? Então são vários os momentos da vida onde nós estamos nos questionando. Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer agora? Né? É essa ideia que a gente tem, o que deve ser feito nesse momento. E eu quero dizer para vocês que uma das coisas que mais tem acontecido na minha jornada, né, no meu trabalho, as pessoas sempre chegam querendo saber qual é o próximo passo, o que elas devem fazer, né? Qual é a atitude que ela deve tomar. Qual é o comportamento que ela deve adotar? As perguntas são frequentemente essas. E eu já quero deixar desde o início muito claro para vocês que as nossas principais mudanças, elas acontecem não daquilo que eu preciso fazer. Atualmente, nós estamos num momento muito ativo. As pessoas estão fazendo e acreditando que o fazer de novo e fazer mais uma vez e tentou, deu errado, faz de novo, é o movimento principal. Eu não sei porque em momento a nossa geração, quando eu falo da nossa geração, né? Das pessoas que estão numa faixa etária aí dos 30 aos 45, 50 anos, estão com essa ideia em mente, os mais novos também, né? Mas a capacidade de realização é diferente. Nós colocamos na nossa cabeça que o que a gente precisa é fazer. E isso, gente, precisa ser compreendido de uma maneira um pouco diferente. É para isso que eu estou aqui hoje. Na maioria das vezes, o que nós precisamos não é fazer, não é uma ação externa. Atualmente, nós precisamos muitas vezes deixar de fazer. E deixar de fazer aqui, da maneira que eu digo para vocês, não implica em desistir. Implica em ceder num movimento externo para realizar um movimento interno. Então, essa live de hoje, eu vou falar para vocês mais uma vez sobre a postura essencial que gera êxito na vida. A postura essencial que me move para o resultado que eu preciso. Nós temos a fantasia de que nós podemos controlar o tempo todo as circunstâncias. Que nós podemos garantir o tempo todo o resultado que nós desejamos. Mas entre querer um resultado e alcançá-lo, existe uma distância, enorme. Vou dizer de novo. Entre querer um resultado e alcançá-lo, existe uma distância enorme. Porque muitas vezes, para cumpri-lo, nós precisamos de uma ordem. E essa ordem, ela é oculta. Essa ordem é a ordem do inconsciente. Que muitas vezes nós não sabemos como o inconsciente funciona, mas ele atua o tempo inteiro. E aí, com essa ideia de realizar, independente do que está acontecendo, muitas vezes nós nos perdemos. Sabe, o processo de ajuda, por exemplo... vou responder a Dé daqui a pouco.
O processo de ajuda, por exemplo, mudou muito. Teve uma época que era muito válido você falar dos seus problemas, né? Hoje, ainda acredito muito que é válido, né? Só que entenda uma coisa, só que aquele tempo já não é mais. Hoje nós falamos muito. Hoje as pessoas falam de tudo, elas falam do sentimento, elas falam do que elas gostam, elas falam do que elas não gostam. Então eu percebo que hoje ajuda muito mais no processo de ajuda a pessoa se calar para ouvir do que falar. Seja bem-vinda, Tati. A Tati é a inspiradora do tema de hoje. Tava te esperando. Compreendem, gente? Então, hoje eu quero dizer para vocês que a primeira coisa que vocês precisam entender que a ordem é um movimento inconsciente oculto, e aí nós precisamos de uma live inteira para falar disso, né? Pode ser um outro momento, mas eu preciso que vocês tenham claro desde o início que é muito importante você perceber os seus sentimentos para tomar qualquer decisão na vida. Então, o nosso tema de hoje envolve o ponto fundamental, observar a sua postura frente a qual seja a decisão que você vai tomar. Se você quer saber se você deve desistir ou insistir de um relacionamento de casal, de um negócio, de um funcionário, né? De qualquer contexto, a funcionária doméstica, o funcionário no trabalho, mudar de emprego, abrir um negócio, insistir no negócio, compreendam, a solução ela nunca vai estar no pensamento, ela sempre encontra-se no sentimento. E para você perceber o seu corpo, o primeiro passo é você tirar a sua atenção da mente e trazer a sua atenção para o sentimento. Aqui você sabe exatamente o que precisa ser feito. Aqui você sabe exatamente o próximo passo. Ok? Primeiro ponto. Quero combinar com você que esse é muito mais um movimento passivo do que ativo. Você precisa realizá-lo muito mais dentro de você do que fora. E realizar ele dentro de você não é desistir. Entenda uma coisa, na maioria das vezes eu acho que quando a gente entra nesse movimento, entre decidir se segue ou não com algo, esse é um momento de muito cuidado. Porque eu já disse para vocês, nós sempre estamos em movimento. Ou você está indo adiante, ou você está voltando. Ninguém está parado na vida. Ou você está se movendo para o mais, ou você está se movendo para o menos. Quando eu estou em movimento e entro num questionamento desse, se eu desisto ou se eu insisto, observem no seu corpo agora como fica a minha força para realizar o que eu estou fazendo. A minha força, ela está totalmente centrada na realização daquilo que eu faço ou ela está diminuída? Eu garanto para você, seguramente, que diante desse questionamento, a minha força, ela diminui na realização da tarefa. E sabe por que a gente hoje tem se perguntado isso de uma maneira tão intensa? Essa frase é uma frase que ela tem sido constante nas nossas vidas. Se eu devo seguir ou se eu devo desistir? Por um simples motivo. Nós tendemos a conduzir a nossa vida de acordo com os nossos propósitos pessoais. Né?
com os nossos propósitos pessoais, mas a vida tem uma outra maneira de funcionar, que nem sempre é a nossa, que nem sempre é a sua maneira. Existe uma maneira própria de realizar a vida. E muitas vezes as pessoas definem um negócio, definem um trabalho, entram em uma relação por um desejo individual. E nem sempre esse desejo está alinhado com a força da família daquela pessoa, com a força da vida, daquilo que a vida pede para aquela pessoa que ela realize. E quando a gente entra num movimento assim, sem essa clareza, se o que eu estou fazendo realmente promove vida primeiro para mim, se eu realizo, por exemplo, o servir, gente, o servir é a oportunidade que você tem de devolver para a vida o que ela te deu. A primeira coisa que você precisa observar é se o seu servir está gerando vida para você, para sua família e para as outras pessoas. Se o seu servir gera vida para outras pessoas, mas não gera vida para sua família, subtrai da sua família, então a força que você tem para realizá-lo, ela já está diminuída e a tendência das coisas darem errado é muito grande. É muito grande. E aí a Déia comentou aqui que cada um tem o seu ritmo. Sim, cada um tem o seu ritmo. Mas nós vivemos no coletivo. Nós estamos ligados às pessoas por uma força inconsciente. Então, mesmo que você tenha o seu ritmo, você influencia as pessoas te influenciam e o nosso poder de influência na vida da nossa família, daquelas pessoas que a gente serve, é muito grande. Ou você gera força ou você subtrai força. E quando eu estou realizando algo e o meu movimento interno é de dúvida daquilo que eu faço, eu não estou na minha força máxima. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter dúvida, é claro que eu tenho. Eu sou humana e para a gente saber o movimento a ser desenvolvido, é claro que a gente precisa se questionar. Mas eu quero convidar você, se o seu questionamento, e eu vejo que aqui muitas pessoas que estão presentes têm essa dúvida, que a gente já vem conversando a respeito disso há algum tempo, perceba agora qual é o tema, qual é a questão que você está analisando, se vale a pena você desistir ou você insistir. Perceba exatamente agora e para você. Qual é o ponto? É o relacionamento de casal? É o seu negócio? Né? É um funcionário? O que é? É uma empresa? Né? O que você precisa decidir? Porque muitas vezes, gente, quando a pessoa está nessa dúvida, quando ela está pensando em insistir ou desistir, frequentemente é algo mais amplo do que o que ela está enxergando. Então, nesse ponto aí, que é o ponto essencial para você, eu vou te perguntar, você realmente colocou o seu coração para realizar isso? Você realmente colocou a sua vida à disposição dessa realização? Ou você está no meio do caminho? A gente começa um relacionamento de casal, às vezes, esperando o outro entregar ao invés de você mostrar para ele o que você tem para oferecer. E aí você está esperando e fica analisando. Nos negócios também, gente, tem acontecido com muita frequência assim. As pessoas têm uma ideia do resultado a ser alcançado. E muitas vezes elas veem outras pessoas gerando o resultado. E aí elas partem do princípio que elas precisam alcançar aquele resultado e que elas também podem. Compreendem? Só que para todo resultado existe um processo. Para todo resultado existe um processo. O que nós não entendemos ainda é que esse processo, ele não é externo. Compreende? Esse processo não é externo. É um processo interno.
de compreender que aquilo que eu entrego não nas minhas palavras, nos meus pensamentos, mas no meu sentimento. E se na hora que eu estou gerando tudo isso, os sentimentos que acontecem dentro de mim são sentimentos difíceis, é muito difícil o resultado acontecer. Então, por exemplo, às vezes eu vejo os clientes sofrendo com o resultado das empresas. Mas ao trabalhar no dia a dia, ao servir no dia a dia, é uma tensa, compreendem? E essa tensão que ele gera compromete totalmente a capacidade dele de se concentrar e enxergar além. Então, são os sentimentos que você vivencia na execução, na realização da tarefa, é o que vai definir o seu resultado, né? Boa noite, mãe. Gente, não tive como parar para dar um oi para minha mãe, né? Boa noite, mãe. Ok? Gente, para mim é sempre uma alegria ela aqui presente, né? É uma força especial que a gente ganha quando ela tá aqui. Então, eu quero dizer para vocês, o primeiro ponto que você precisa conectar com você é perceber se esse tema que você está decidindo, se você vai insistir ou desistir, você realmente colocou tudo que você tem. De sentimento, de amorosidade, de entrega. Primeiro ponto, tá? Outro ponto, se a maneira como você está realizando ele fortalece ou enfraquece a sua família. As pessoas que convivem com você têm mais de você ou têm menos de você? Como é que está isso para os seus filhos? Gente, porque a força da vida ela é perfeita. Se você estiver fazendo algo para favorecer as pessoas e esse algo prejudica a sua família, você vai perder. Eu vou dizer de novo, se você faz algo para favorecer as pessoas e esse algo prejudica a sua família, você vai perder. A força que move a vida, que foi a força que criou o inconsciente, não vai permitir que você avance muito. Por isso que muitas pessoas ganham muito dinheiro e perdem muito rápido. Ok? Então a pergunta é, como é que está o seu papel de mulher, de homem, em relação ao seu companheiro, aos seus filhos, aos seus clientes? Você realmente tem cumprido o essencial? E aí, gente, um outro ponto importante que eu quero mencionar para vocês é que na hora de realizar esse processo interno, essa entrega, essa alegria, essa percepção na postura que você serve, a gente também precisa compreender que existe aquelas pessoas que estão aqui para nos conduzir. Entende? Existem aquelas pessoas que estão aqui para nos conduzir e frequentemente nós escolhemos essas pessoas, né? Sei lá, um mentor, um professor, o chefe, a psicóloga, né? O médico. E aí as pessoas estão precisando de ajuda para alcançar a solução que elas buscam. Frequentemente, qual é a pessoa que a gente precisa escolher? Como eu escolho alguém para me conduzir para o resultado? Esse alguém precisa ter gerado esse resultado. Se esse alguém gerou esse resultado e você tem certeza disso, você pode sentir, você vê, você acompanha o resultado dessa pessoa e você escolheu ela. Então você precisa se permitir ser conduzido. Você precisa se permitir, tá? Ser direcionado por essa pessoa. Porque se você contrata alguém para te ajudar, você precisa de ajuda. E no processo que essa pessoa está te dirigindo, você começa a questionar, você começa a duvidar. Qual é o sentimento que você está gerando naquilo que você faz?
eu vou dar uma dica muito valiosa agora. Os seus clientes, os seus seguidores, as pessoas que estão subordinadas a você na escolha, os seus alunos, eles vão te tratar exatamente da mesma maneira que você trata os seus professores, o seu chefe. Compreendem? Então, não tem como eu gerar resultado se durante essa caminhada eu questiono aqueles que estão me conduzindo. Na verdade, essa é uma postura que me retira força. Então, mais uma dica valiosa para você. Qual é a postura que você tem em relação às pessoas que você adota como referência e que já geraram o resultado que você está buscando? Gente, eu falo isso com muita propriedade. Eu vou dizer para vocês que eu sempre fui muito estudiosa. E por ser muito estudiosa e muito dedicada na psicologia, eu tinha uma tendência a questionar aquilo que as pessoas me traziam. Quando eu faço isso, quando o nosso primeiro movimento é questionar o que a pessoa está nos entregando, então, na maioria das vezes, eu me fecho antes de receber a informação. Inconscientemente, essa é uma postura muito forte e frequente e que a gente não identifica. Então, a gente pede, observa, as pessoas falam assim para mim, Mirela, isso e isso. Me pedem uma opinião, uma orientação. Aí eu falo para elas assim, ao vivo, né, gente? Isso no presencial, no dia a dia. Aí eu falo para elas assim, olha, isso... Aí falo alguma coisa. Aí as pessoas hoje, elas começam as respostas da seguinte maneira. Não, sabe o que é? Não, não é bem assim. Ou seja, ela já negou e tudo que vem depois já não tem valor. E é assim que a gente frequentemente se comporta em relação às pessoas que nos conduzem. Então você vai numa palestra para aprender algo e aí ao invés de você abrir o seu coração para entrar, aí você começa a questionar. Mas a verdade é que se você fosse melhor do que a pessoa que está te conduzindo, você não estaria lá na posição que você está. Você estaria no lugar dela. Compreende? Então aí vai na palestra e chega lá, questiona quem está lá em cima. Aí vai no médico, questiona o resultado do médico. Gente, se for para questionar o resultado do médico, você não precisa de médico. Compreende? Então, essa postura é a postura que faz com que a gente não se entregue para essa relação. E se a gente não se entrega para essa relação e você precisa receber algo para depois realizar, não adianta, você tem que receber depois realizar. É igual os alunos do Movendo-se ao Êxito. Às vezes o aluno está lá no programa, ele precisa de um passo a passo para cumprir. Não tem jeito eu ir lá e realizar para ele. Eu entrego o essencial, não entrego tudo. Não tem jeito de alguém entregar tudo. Compreende? Eu entrego o essencial, é o passo a passo. Ele precisa ir lá, cumprir e realizar. Mas às vezes ele me procura e fala assim para mim, não, Mirela, eu preciso disso, mas ele já sabe que o conteúdo está lá, compreende? Aí tem aquele aluno que já entendeu e ele vai e faz. Ele cumpre o passo a passo. Ele me escolheu para dirigi-lo. Ele confiou que eu posso, porque ele sentiu que eu faço. Compreende? O aluno que vai lá e cumpre, que ele concentra a força que ele tem dentro dele para cumprir, os resultados são extraordinários. Eu fico impressionada com os resultados. Mas aquele cliente que vai lá, e aí ele assiste a primeira aula, e aí ele vai lá e me questiona. Ele assiste a segunda aula, ele vai lá e me questiona. Ele assiste a terceira aula, ele vai lá e me questiona. Ou seja, a pessoa ela não está disposta a realizar o necessário, compreende? Gente, quem conduz, ele não tem a capacidade de realizar por você. Essa tarefa ela é só sua. Então, por exemplo, às vezes eu faço uma consultoria e eu digo para o cliente, é essencial que você faça uma constelação. E ele vai me dar um monte de explicações por que ele não vai fazer uma constelação. E aí ele não se dá conta que ele está sendo subordinável. Ele está pedindo ajuda.
Porque se a gente tem uma necessidade, compreendo uma coisa, não tem nada que justifique. Gente, justificativa não muda o resultado. Compreende? E essa falta de subordinação, de se aderir àquele processo e realizá-lo é o que nos subtrai. Porque a força de realização, ela não é de quem conduz, ela é sua. Quem conduz fez por ele. Eu, por exemplo, que eu me ensino. Eu fiz por mim e tô aqui, tô viva, tô feliz, tô conquistando tudo que eu acredito, tô cumprindo aquilo que eu entendo que a vida me pede. Compreende? Não tenho tudo, não realizo tudo, mas tenho paz. E se aquilo está te tirando a paz, isso não tem a ver com o que você precisa decidir fora. Compreende? Não tem a ver com quem está te conduzindo. Tem a ver com a sua postura frente à vida. Então, a Jéssica disse algo importante. É preciso disciplina e humildade. Então, eu quero dizer algo muito importante sobre humildade. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Gente, eu sempre vou repetir, porque o inconsciente, ele aprende com a repetição. Tá? E essas lives, nós estamos aqui para eu ajudar você a tomar consciência da sua postura frente à vida. Então, esse trabalho aqui é uma tomada de consciência para que você perceba o que você está alcançando é o que você está plantando. A vida não tem um compromisso com você de funcionar. A vida não tem um compromisso de te entregar as coisas prontas ou que você alcance o que você quer. A vida, ela entrega tudo para todo mundo. A maneira como você realiza é que é a diferença. Gente, não se iluda. Se tem pessoas que estão tendo resultados maiores do que o seu, você precisa perceber não o que ela faz fora, mas dentro, a postura dela. Então, observem como ela questiona, como ela intervém na vida do outro. Minha mãe fala assim, minha mãe fala muito, né, mãe? Minha mãe fala assim, nossa, com a Mirella é até difícil fofocar, né? Porque eu nem brincadeira, eu evito ao máximo, entende? Sair da postura essencial que gera força na vida. Sim. Então, muitas vezes, a gente não percebe, mas a gente passa o dia olhando o que falta. A gente passa o dia reclamando que não se tem. A gente passa o dia questionando aquele que está num nível acima da gente. Gente, quem somos nós para questionar aquele que deu um resultado que nós não demos? Então, aí entra no que a Jéssica falou. A gente precisa meditar sobre a palavra humildade. Nós precisamos meditar sobre a palavra humildade. E a palavra arrogância. Arrogância significa... O que significa rogar? Pedir. O que significa arrogar? Não pedir. Você sabe o que está acontecendo de mais grave? Nós pedimos, pagamos pelo que nós pedimos, mas nós não tomamos. Eu vejo isso muito na minha relação com os clientes no consultório, com seguidores aqui que se tornam alunos. Eles me pedem a solução, eu entrego a solução, ao invés deles pegarem e realizar o passo a passo, eles questionam. E aí eles querem mais, entende? Aí eles acham que o problema tá que eu preciso entregar mais ou que eu estou entregando errado. Mas eles não estão realizando o que eu estou entregando. Isso é a minoria, tá, gente? Mas eu estou dando esse exemplo concreto para vocês entenderem que eu tenho propriedade do que eu estou falando e para vocês levar isso para a vida de vocês. Entende? Vocês precisam transferir isso para a vida de vocês. Em que momento você está pedindo ajuda, mas você não está realizando o que a pessoa está te pedindo? Está te pedindo? Não, está te ensinando. Está te entregando. E não é realizando, gente, as tarefas fora. A postura interna dentro.
Primeira coisa, de reconhecer que você precisa daquilo e precisa mudar os seus sentimentos na hora de realizar. Se você não mudar os seus sentimentos na hora de realizar, você vai ver pessoas do seu lado fazendo muito menos ou com muito menos qualidade e tendo resultados muito maiores. Né? Nós temos todo o direito de questionar. O Tony está falando, mas temos o direito a questionar e também não aceitar o que você acha, dizer algo importante. Isso. Nós temos todo o direito de questionar em qualquer lugar na vida, inclusive aqui na live. Entende? Só que a postura com que eu questiono, ou ela me dá força, ou ela me retira força. Eu quero dizer para vocês que os momentos que eu mais avancei na psicologia foram os momentos que eu questionei e não concordei com o que estavam me entregando. Mas para isso, gente, a gente precisa acolher o que nós recebemos. Então eu quero desafiar vocês a perceberem se o questionamento vem antes de acolher ou depois, porque isso faz toda a diferença. E acolher não é concordar. Não é concordar. Tem muitos clientes que concordam com o que eu falo, muitos não, alguns clientes que concordam com o que eu falo, mas não realizam. Compreende? Acham, às vezes, até que estão realizando. Então, humildade, a palavra humildade vem do sentido. A palavra humildade vem de humus. Humus quer dizer o quê? Terra. Humildade quer dizer pés na terra. Então, o que você precisa perceber é igual, por exemplo, num relacionamento de casal. A pessoa tá lá. Gente, eu vou te ajudar de uma vez por todas a entender o que está acontecendo no seu relacionamento. Perceba os fatos, não as interpretações dos fatos, tá? Se você centrar nos fatos, você tem a resposta clara do que você precisa. Ou a pessoa está com você, ou ela não está com você. Ou a presença dela gera vida na sua vida, ou a presença dela subtrai vida da sua vida. Ou você acrescenta para a vida dela, ou você subtrai. Ou tem fluxo, ou não tem. Compreende? E isso, como é que a gente sai da fantasia? Enxergando a realidade. Como é que a gente enxerga a realidade? Se apoiando nos fatos concretos. Nós temos uma tendência a interpretar, a julgar, e aí a gente fica nas fantasias. Compreende? Então, se a sua questão é questão de relacionamento de casal, quais são os fatos? Conte para você os fatos. Chega de interpretações, os fatos. E diante dos fatos, com os pés no chão, você vai ter clareza do que está sendo trocado. Se a troca está em desequilíbrio, é necessário ajuste. Se não tem ajuste e você tenta reter isso, você perde força e subtrai força da vida da outra pessoa. Então, a hora de seguir ou não algo, essa é uma percepção interna muito profunda. Só que você precisa, eu costumo dizer assim, ó, antes de desistir, é muito necessário perceber se você realmente insistiu na postura adequada. Tem gente que passa uma vida inteira insistindo em algo numa postura totalmente inadequada. Por exemplo, questionando quem já fez o que ela está tentando fazer. Gente, eu vou dizer de novo, eu falo isso com muita propriedade, porque eu sempre fui muito questionadora. Mas a postura com que você questiona é que define muito o resultado. Na profissão, sobretudo, gente, a nossa tarefa é servir. A nossa tarefa é devolver para a vida o que nós recebemos. Então, se na sua tarefa você vai conduzir pessoas e é uma pessoa inconduzível, e vou dizer de novo, quando eu falo inconduzível, não é na execução externa, mas na condução interna. Você só vai receber pessoas inconduzíveis. Então, na maioria das vezes, o que a gente precisa realizar não é fora, é dentro.
Tá claro, pessoal, até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom. Ok, bom. Tô vendo algumas opiniões aqui. Tudo bem? Ok, pessoal, gente, olha aqui, as mensagens, elas pararam de chegar para mim, tá? E tô vendo aqui que tem um seguidor que ele tem a opinião diferente. Não tem problema, tá bom? Isso não tem problema, vamos combinar. Para mim tá tudo certo, ok? Aliás, nós estamos falando exatamente disso. As pessoas, elas têm a possibilidade de escolher onde elas vão estar, onde elas não vão estar, o que elas vão acolher, o que elas não vão acolher. A minha tarefa aqui é servir milhões de pessoas, né? Eu estou preparada para isso. E no servir a milhões de pessoas, vão ter aqueles que se alegram com o que eu digo, que concordam, vão ter aqueles que não se alegram e estão se dedicando a aprender a concordar porque faz sentido para eles. Vão ter aqueles que acham que eu tô sendo agressiva. Tá tudo certo. O que a gente projeta no outro é a nossa realidade, tá bom? E aqui a nossa proposta é sempre de inclusão. Eu nunca vou desmerecer quem entrou e não participou da minha opinião. Tá tudo bem, mesmo que essa pessoa lide comigo de uma maneira diferente daquilo que todo mundo espera, tá bom? E eu vou sempre pedir para você que me acompanha há muito tempo que não entre em conflito, porque isso subtrai e nós não estamos aqui para isso. Eu tenho certeza que se alguém diz que eu não estou sendo gentil ou qualquer coisa parecida, isso é com ela e se for comigo eu vou fazer o essencial para resolver, tá? Porque pode ser, né? Às vezes pode ser que eu fiz algo que feriu a pessoa, sim, porque eu sou humana. Aí é comigo, eu resolvo, tá? Mas se for com a pessoa, tá tudo bem, deixa elas seguirem com a opinião delas, ok? Isso para mim faz parte do processo, para todos nós, né? Muitas vezes a gente se ocupa, observem, gente, toda experiência é um movimento inconsciente importante. Toda experiência é pra gente uma prova viva. E quando a gente está se movimentando rumo a uma solução, tudo fica muito claro pra gente, né? Por exemplo, eu não tenho a pretensão alguma de convencer vocês da minha opinião. De jeito nenhum, eu não estou aqui para isso. O que eu tenho a pretensão aqui é dizer para vocês que eu mudei a minha história, que eu transformei a minha vida e se você sente isso e quer o caminho, eu tô aqui. E se você não quiser também, tá tudo certo. Escolha uma outra pessoa para te dar a direção dentro daquilo que é próximo do que você acredita. Gente, tá tudo bem. Ninguém tá aqui na vida para agradar todo mundo. E esse é um dos pontos fundamentais que a gente precisa entender para aqueles que querem avançar. A rejeição, a crítica, faz parte do processo. O que a gente não pode é se perder nisso, né? O que a gente não pode é deixar que o nosso coração seja contaminado por isso. Porque aí eu passo a tratar todo o restante como se isso fosse realmente o determinante. E eu quero convidar vocês a perceber quantas vezes nós fomos essa pessoa. Que às vezes fizemos isso inclusive em silêncio, né? Então, eu acho fundamental a gente tomar consciência disso nesse momento. E essa live é justamente para isso. Para observar a nossa postura frente ao outro, quando a gente busca uma solução do outro e quando a gente se compromete a entregar uma solução para o outro. Muitas vezes a gente quer desistir e a gente quer desistir não porque aquele não é o caminho. Muitas vezes a gente quer desistir porque a gente entra nessa de questionar quem está se movendo. É estranho isso, não é? Mas é assim que acontece, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Gostaria de saber se tem perguntas. E tá tudo bem, tá, gente? Todas as respostas aqui, para mim, elas são muito importantes, elas são muito válidas e elas testificam, né? As nossas experiências juntas, elas sempre vão testificar aquilo que eu mostro para vocês. E não se iludam, eu sempre reflito o que daquela situação tem a ver com a minha postura, com o que eu estou entregando. E essa é a nossa tarefa aqui. Essa é a nossa tarefa aqui na vida. Perceber o que a gente entrega, tá? E perceber a maneira como a gente recebe o que estão entregando pra gente. Ok? Bom, o que mais? Muito obrigada, gente. Tô muito feliz por essa oportunidade. Quero dizer que hoje eu tô aqui. Quero dizer para vocês que eu estou aqui hoje ainda mais feliz, porque hoje é um evento de marketing digital, onde eu aprendo o que eu preciso passar para vocês, né? E tô saindo daqui muito inspirada. Oi, Nicole! Oi, Rodrigo! Sejam bem-vindos, meus afilhados aqui, né? Gente, então, entenda uma coisa, desistir... eu queria trazer hoje um novo significado para essa palavra desistir para vocês. A gente sempre pensa em desistir, em deixar de lado aquilo que está sendo feito, né? E hoje a gente falava sobre mulheres que querem engravidar e não consegue, e aí às vezes ela adota uma criança e ela engravida, né? Então, o que acontece com essa mulher? Na maioria das vezes, ela desistiu. Mas ela não desistiu de ter o filho. Ela desistiu de tentar fazer da maneira dela. Ela tomou consciência que a postura interna como ela estava fazendo não ia funcionar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes nós não precisamos desistir. Nós precisamos soltar. Nós precisamos soltar. Entende? E o soltar é simplesmente colocar os pés no chão. É reconhecer que existe uma força maior do que nós que nos move. Tá? É preciso reconhecer que essa força ela é maior do que a minha intenção. É preciso entender que tem pessoas que têm resultados melhores do que o nosso. E se eu não colocar os meus pés no chão e ajustar os meus sentimentos, eu não vou alcançar o sentimento que essa pessoa tem para gerar esse resultado. Então, não é um resultado externo, é um resultado interno, né? A Elígia está perguntando o tema, insistir ou desistir? Tanto faz em qual momento da sua vida, em qual papel, em qual aspecto que você se questiona isso. A orientação aqui cabe para o mesmo contexto. Compreende? Como, por exemplo, na relação de casal. Desistir não quer dizer desse parceiro, ou desse namoro, ou desse casamento. Então, essa postura interna de soltar, de reconhecer essa força maior, de perceber que eu estou interagindo com as pessoas não pelo que eu falo, nem pelo que eu penso, mas aquilo que eu transmito em sentimento. Eu quero convidar você, a partir de hoje, conduzir o seu sentimento. Estar atento ao sentimento que você está gerando. Quando você conversar a respeito do que você quer decidir com as pessoas, você observa se você está gerando nelas alegria ou sofrimento, esperança ou falta de coragem. Isso vai te dar clareza. Faz sentido, pessoal? Ok, que mais? A live vai ficar salva, tá? E eu tô cada vez mais
descobrindo aqui a maneira de entregá-las para vocês. Para quem não sabe, gente, eu tenho o YouTube, as lives estão indo para lá, tem o Telegram também, né, que eu tô entregando conteúdo. As lives vão ficar sempre salvas lá, tá? Que bom, Nicole. Gente, a Nicole tem 9 anos. É uma alegria para mim saber que ela tá assistindo as lives, né? Afinal de contas, ela tá aprendendo um montão de coisas que eu só tô aprendendo agora. E eu fico feliz de saber que vocês também já estão transmitindo isso para os filhos de vocês, sobrinhos e tudo mais. Porque tudo que você muda em você, você transforma a geração seguinte. Tudo que você não resolve, quem paga o preço? Os seus filhos, os seus sobrinhos, as gerações que vêm depois. Tá? Bom. Vamos ver o que mais que temos aqui. Gente, muito obrigada. Eu vejo tudo depois com muito carinho, tá? Quero saber se tem mais perguntas. Nem sempre eu consigo acompanhar todas as perguntas. Bom, então, qual é o ponto essencial? Observar se a nossa postura, quando eu peço algo para alguém, quando eu contrato um serviço, gente, eu estou pedindo algo para alguém, por exemplo, para o médico, para fisioterapeuta, para o psicólogo, para o consultor, para o professor, tudo isso é a contratação e é um pedido, eu estou pagando e eu vou receber. Se você está recebendo de coração ou se você está recebendo questionando. Se você realmente está disposto ou disposta a ser conduzida ou você resiste a essa condução. Porque se você resiste, com certeza você está se sabotando, tá? A Michelle está aqui comentando que ela está tentando emagrecer e está tentando tudo errado. Sim, Michelle, porque muitas vezes a gente quer a estratégia do emagrecimento na mente. Totalmente desconcentrado do próprio corpo. A Pauline Correia, nutricionista, ela ensina sobre emagrecimento com base no inconsciente. Gente, eu decidi que eu vou fazer algumas lives com clientes meus que já são bem profundos na compreensão do inconsciente. A Pauline é uma delas, tá? Porque eu acredito fortemente que se você encontra profissionais, por exemplo, tem advogados como o Dr. Marlos Nogueira, que está aqui na live, Dr. Arthur, né? Se você encontra um profissional que tem essa visão, é muito diferente. Maquiadora, né, Jéssica? Temos de tudo. E a gente vai poder fazer isso, né? Bom, o que mais? Então, hoje eu tô aqui para te ajudar a ressignificar, tá bom? Essa ideia de desistir. Eu gostaria de convidar você, ao invés de desistir, soltar. Soltar significa, se algo não está dando certo, tem algo que eu preciso aprender. Se tem algo que eu preciso aprender e na tentativa e erro não está funcionando, tem alguém que sabe me ensinar isso. E se tem alguém que sabe me ensinar isso e eu vou me mover até essa pessoa, então eu preciso de humildade, pés no chão, porque eu estou rogando, eu estou pedindo uma ajuda, então eu preciso pés no chão para poder realizar um passo de cada vez aquilo que a pessoa está me ensinando, mas dentro de mim e não fora. Gente, não importa o que você faz fora. O que importa é o que você realiza dentro. O que mais? Rosana também estava com saudades de você. De todo mundo, né, gente? Sim, sim. Ô, Gustavo, que bom você aqui do Canadá. Isso mesmo. Vou falar sobre o perceber o sentimento. Pode elaborar mais sobre perceber os sentimentos? Posso. Posso sim, e essa pergunta é fundamental. Gente, Jung fala que a alma sempre sabe a solução. O caminho é aquietar a mente. O que ele quis dizer isso em 1910?
que quando a sua mente está perturbada, você não consegue perceber a resposta que está no seu corpo. Por exemplo, aqui tem pessoas que precisam desistir e tem pessoas que precisam insistir nessa caminhada que vocês estão. E eu não consigo dizer para você qual é a resposta individual de cada um, mas o seu corpo sabe. Então, se você consegue aquietar a sua mente e perceber o seu sentimento aqui, nessa região. Gente, às vezes eu falo coração só para vocês entenderem que a informação vem mais nessa região, tá? Mas é como se o corpo abrisse ou fechasse. Às vezes o coração dispara, às vezes vem uma sensação de peso, às vezes vem uma sensação de leveza. Cada pessoa percebe de uma maneira diferente. Tem pessoas que às vezes vem uma imagem para ela, uma lembrança, às vezes vem uma fala na mente, aí a pessoa fala assim, o inconsciente, ele é sutil. Sabe aquela coisa assim, ó, que você, sabe, frações de segundo, vem e vai. O inconsciente, ele atua assim. Quando você está mais presente no seu corpo, mais consciente do seu organismo em funcionamento, mais percebendo você no aqui e agora, ao invés de ficar lá, ó, com a mente lá nos outros, nas pessoas, na execução da tarefa, é tudo muito claro. O próximo passo é muito claro. A gente vê, ouve ou sente o próximo passo. Porque o inconsciente, ele atua aqui, nessa região. Então, quando eu falo perceber o sentimento, Gustavo, eu estou dizendo para você, vocês todos, né? Colocar cada dia mais a sua atenção aqui. Se a resposta não está clara, você continua se movendo concentrado. Porque tudo fora te dá um indício. Outro dia eu recebi uma mensagem linda que eu publiquei esses dias para vocês, sobre o oceano e o rio. O dia que essa mensagem chegou, me veio como se fosse uma fala assim, interna, né? Isso é um presente para você, você vai saber usar na hora certa. Mais ou menos uns 8 dias depois, veio uma circunstância onde aquela fala cabia ali. Então eu lembrei, peguei e coloquei. E ela me trouxe a solução que eu precisava. Então, gente, a vida, tudo se movimenta para confirmar o que você precisa perceber. Tudo. Porque nós estamos ligados a tudo e todos pela força do inconsciente, que é a força do sentimento que a gente gera. Se insistir ou desistir para você é realmente uma dúvida, e eu quero te convidar agora. Se essa é uma dúvida realmente, ou se essa é uma acusação a alguém. Ou se essa é uma postura de vitimismo frente ao resultado que você não alcançou. Se é um vitimismo, seus sentimentos já vão te mostrar isso agora. É só você pegar o seu dia de hoje e voltar na conversa que você teve com todas as pessoas. A conversa que você teve gerou abertura, expansão, percepção, ou a conversa que você teve gerou exclusão, diminuição, ok? Bom, e se for realmente uma dúvida, aí vamos fundamentar esse perceber. Você ainda não tem a resposta clara, mas a partir de hoje você vai ver, ouvir e sentir conectado no seu corpo, não na sua mente. Então você vai ver todo mundo que chega e ouvir. Gente, você sabe uma coisa que eu fiz durante esses 20 anos de caminhada na psicologia? Na verdade são 25, né? Porque foram 5 anos e meio de formação. Então, quase 20 anos, né, já formada. Vou fazer 20 anos esse ano. Então, são 25 anos, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu treinei muito é assim, ó, ouvir o que eu digo para as pessoas. Porque eu sempre entendi que quem chega trazendo o que precisa e vai levar de mim o que ele precisa.
Então, quando você ouve o que você diz, a transformação é muito grande. Tudo aquilo, às vezes, que eu acuso que o outro não me entregou, às vezes eu não entreguei. Tudo aquilo que eu acho, por exemplo, que meu aluno devia ter feito, meu cliente devia ter feito, meu filho devia ter feito, meu marido devia ter feito, eu ainda não fiz. Então eu quero convidar você a realmente perceber o seu corpo. O seu organismo, quando a gente fala, gente, olha que bacana, todo mundo tem essa teoria de falar, o corpo fala. O corpo fala. Não, se tá com dor não sei o que, é o corpo falando. Se tá... E essa é uma visão, na minha percepção técnica, limitada. O corpo fala quando você está conectado e ele vai se expressando no dia a dia, não é só quando ele adoece. O adoecimento já é seu corpo gritando e às vezes berrando. Então eu quero te convidar a perceber aquilo que você precisa insistir ou desistir na visão, não de desistir, de não realizar mais, mas de soltar a postura que você estava querendo realizar, tá? Você perceber concentrada no seu corpo e atenta aos próximos passos, ouvindo o que você diz, vendo o que você gera nas pessoas. Gente, faz isso. Quando você falar algo para alguém, observe o que a pessoa faz. Observe se ela... Porque é assim. As pessoas se comunicam assim, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho mais, ok? Bom, gente, eu não tô marcando tempo, eu comecei aqui tão empolgada, tô aqui no hotel do evento, mas eu quero saber, não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu acredito sim, se tem alguma pergunta essencial. Gustavo, eu consegui esclarecer para você um pouco mais sobre perceber os sentimentos. Então é perceber o seu corpo e o seu corpo vai trazer clareza. Ou ele vai abrir, ou ele vai fechar, ou ele vai tensionar, ou ele vai ficar leve. E se não tá claro, não tem problema. Continua se movendo concentrado. Vendo o que você gera nas pessoas, vendo as informações que chegam, ouvindo você e as outras pessoas. Identifique quando alguém diz algo para você e você começa a responder assim, não, mas... Tire o não mas da sua vida. Tire o não mas da sua vida. Porque senão você não está recebendo o que o outro está te entregando. O que mais? Eu também te agradeço, Rosângela. Agradeço a todos vocês. Ótimo, a live vai ficar salva aqui, tá bom, gente? Depois eu vou colocá-la no YouTube. Lembrem, YouTube é uma sala de aula. O Telegram também, tá? Então, compartilha essa live, clica aqui, convida as pessoas para assistir. Vamos lá para o Telegram e para o YouTube também. O tempo aqui está terminando e eu estou me estruturando para entregar cada vez mais. Eu preciso que você compartilhe e chame as pessoas, tá bom? Para me ajudar nessa tarefa de gerar luz,